Bem, boa tarde a todos. De fato, há 20 anos eu e Ricardo, há 20 anos, quase isso, né? A gente vem trabalhando junto com grandes dados, né? Os dados de comércio exterior, preparando relatórios, seja para revista, seja para clientes e governo e clientes diversos. Então, a gente acabou de ter um debate sobre uma oficina, né, um meeting sobre inovação tecnológica, e às vezes que eu passei por perto do evento, falava sobre a dor, né? E a nossa dor era ter que fazer sempre os mesmos relatórios, criar dados a partir da mesma base de dados, os eternos retornos, né, que a gente teve que fazer sempre aos mesmos lugares de informação. Então, a partir daí, veio a pandemia, e durante a pandemia, eu comecei a estudar a linguagem de programação para justamente automatizar esses processos, né? A questão da programação é uma questão complexa, porque a mão de obra é muito cara, e as demandas são muito grandes para a área de tecnologia, né, de segurança e por aí vai. Então, a gente acaba tendo que incorporar esse conhecimento para fazer as coisas acontecerem. Aqui eu vou trazer para vocês duas estruturas de dados que a gente tem trabalhado. Uma é o painel do pescado, que, como o Ricardo já falou, é uma plataforma que já está disponível, a partir de assinaturas, onde você tem 3 grandes bancos de dados. São os dados das Nações Unidas, de produção pesqueira e aquícola nacional, os dados do IBGE de aquicultura nacional, até o nível de município, e os dados do COMEX, de importação e exportação. Depois eu vou apresentar um pouco do que a gente faz a partir desses dados e as outras plataformas que a gente já está desenvolvendo. Então, eu vou pedir para o Matheus para colocar a apresentação. A apresentação, Matheus? Não, o painel, aquela que a gente já... Então, para quem ainda não tem ideia de como chegar no painel, põe no Google, né? Está na moda dizer assim, põe no Google painel do pescado. Vai abrir já direto na primeira página aí, logo o primeiro link. Esse é o painel. Quem não está cadastrado ainda, corre para se cadastrar, que até hoje a gente vai dar 30 dias de acesso livre para aqueles que participaram aqui da feira. Então, para quem ainda não está cadastrado, é não usuário, né? Não sou usuário, vai lá e faz o cadastro. Não vai pagar nada e tem 30 dias de acesso. Então, vamos para o painel. Aqui são os dados, os 3 grandes bancos de dados que a gente utiliza, os dados da FAO, como já falei, os dados do IBGE e os dados do COMEX, tá? Então, esse é o histórico dos 50 anos de dados, 60 anos de dados da FAO. Guilherme, ou Matheus, eu vou te pedir a gentileza. Você põe aí país, aqui, ó, embaixo, aí país, e pode descer um pouco. Então, a gente tem aqui os dados de todos os países produtores mundiais de pescado, tá? E você pode fazer uma seleção por país, mas eu não vou me estender nisso, não. Então, a gente tem os dados do IBGE, Matheus pode clicar lá, por favor, no IBGE, e a gente pode ver também, pode subir? Não, para cima. A gente tem o histórico de produção, aí você pode ir descendo, Matheus. Aqui, a produção por espécie e por estado, e a produção dos estados por espécie. A gente tem ainda um agrupamento a partir dos estados, que você chega até os municípios. Então, isso já é um volume de informação, muitos pesquisadores
Muitos clientes nossos já têm utilizado esses dados, tá? Esses são os últimos dados do IBGE, os dados de 2021, tá? Mas o nosso principal produto são os dados do Comex. Então, a gente tem os dados gerais de importação e exportação. O Brasil, até de janeiro a setembro de 2022, exportou 43 mil toneladas e importou 216 mil toneladas. Tá? Aqui tem algumas tabulações já criadas e gráficos, e a gente pode ir, vamos começar por importação. A gente vai fazer um exercício com o salmão. Tá? Essa é a experiência de Big Data. Imagina o seguinte, se você fosse pegar nos bancos de dados originais para fazer essas análises do que a gente já fez aqui, você já ia levar no mínimo o dia inteiro. Mesmo você sabendo fazer, sabendo onde encontrar informação, você já não iria conseguir fazer isso tão cedo. Tá? É quase que contratar o analista de comércio exterior para te entregar informações, né? Então, a gente tem a importação 216 mil toneladas e a gente está selecionado ali por país, tá? Esse é o histórico de importação dos últimos 20 anos, onde a gente tem em vermelho o dispêndio em dólares, em azul quilos, o volume em quilos e o preço médio. A ferramenta, ela disponibiliza também a possibilidade de você fazer o download da imagem para utilizar em relatórios, apresentar para um cliente, além de também baixar essa tabela em Excel, para que você possa fazer a sua própria tabulação dos dados. Então, a gente tem esse ano a ano, e aqui a gente tem mês a mês, dos últimos 5 anos, de 2017 até 2022, e a gente pode ver o impacto da pandemia aqui, tá? Em abril de 2022, quando começa a aparecer no Comex. Além de ver o impacto também nos preços, né, das importações. Então, a gente tem, depois disso, a tabulação dos dados, a partir da comparação mês a mês dos últimos 4 anos, e o acumulado no ano. Tá? Pode descer mais. Aqui a distribuição por país, tanto o volume de janeiro a setembro de 2022, janeiro a setembro de 2021, com as suas variações percentuais, seja em quilo, seja em dólar, seja em preço médio. Matheus, eu ia te pedir para deixar com aqueles 2 gráficos de cima aparecendo. Assim, aí, beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui o Chile, Marrocos, Vietnã e Argentina como os principais países de origem das importações brasileiras. Aí você vai fazer a gentileza para mim, vai clicar em espécie. Agora vai começar a brincadeira, a primeira parte da brincadeira do que a gente faz. Então, a gente tem as importações de salmão, 73 mil toneladas, a importação de sardinha, 52 mil toneladas, de panga, 21 mil toneladas e merluza, 17 mil toneladas. E as variações em quilos e as variações em preço médio, tá? Agora, a gente vai começar a comparar essas espécies. Então, eu vou te pedir a gentileza, Matheus, de clicar no sim. Ali você gostaria de ver. Vai aparecer o salmão. Pode deixar assim, que aqui a gente está, é esse gráfico que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente tem a linha em azul, 2019, antes da pandemia, 2020, o ano da pandemia, verde, 2021 e o roxo, 2022. Agora a gente vai ver o que acontece com cada uma dessas espécies. Matheus, se você clicar lá em salmão, na setinha, aí a gente vai escolher a sardinha. Vamos escolher logo, pode escolher sardinha. Então a gente tem uma curva do acumulado das importações completamente diferente. Aí pode ir para outra.
o panga foi a principal espécie que aumentou a importação depois da pandemia. Quanto vale uma informação como essa? Vamos ver a merluza. Ao contrário, a merluza houve uma redução sequencial do volume de importação, tá? Nos últimos 4 anos. Obviamente que durante a pandemia foi muito pior. Agora a gente vai voltar para o salmão e nós vamos descer. Pode descer. Pode ir. Esse aqui é bem importante, esse gráfico, mas eu vou voltar nele depois. Só vou trabalhar só mais um gráfico aqui. Pronto, aqui. Esse gráfico é o gráfico o preço médio dos últimos 3 anos, a variação, né, o preço máximo e o mínimo, e o preço do ano atual. No caso aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente ainda está trabalhando no nível de salmão geral, misturando salmão fresco, salmão congelado, que mais? Os outros que tiverem, né? O filé de salmão. A gente poderia entrar no detalhe da NCM específica do salmão do Atlântico fresco, que é a 03, 02, 14, 00. Bastava fazer a seleção lá, mas eu não vou fazer agora, tá bom? Ao final dessa base de informação, a gente tem um clique onde a gente vai selecionando os itens e a partir daí você vai refinando. Eu quero saber quanto que foi importado de salmão fresco pelo estado de São Paulo. Eu quero saber quanto que foi importado ou exportado de lagosta, exportado para que país do estado do Ceará ou do estado da Bahia, tá? Qual a MCM específica e qual é o valor médio do mês atual. Tá? A gente vai parar por aqui no painel e aí a gente vai para a apresentação. Essa plataforma já está disponível. Quem acessar quem se cadastrar até hoje vai ganhar 30 dias de acesso. E aqui eu vou trazer um pouco de outros números, outros big datas. Vou começar vou trabalhar a tilápia. A partir desses dados de produção e Comex que estão na plataforma, e depois a gente vai entrar num outro agrupamento de dados que ainda não está disponível, mas a gente já vai apresentando, porque trabalhar com startup, a gente já vem trazendo, não sabe nem para onde que vai, mas que a gente está indo para algum lugar, a gente está indo. Então, vamos lá. Pode passar. Tá. Que é isso? Aqui são os dados do IBGE, essa distribuição da produção de tilápia no Brasil, das espécies de aquicultura brasileira, isso está lá no painel, eu puxei o desenho de lá. Aqui foi uma tabulação que a gente fez, onde a gente buscou a produção de cada uma das espécies, jogou e fez as contas básicas lá, está tudo no painel também. O desenho a imagem está cortada aqui, porque tem um camarão a 40 mil toneladas. Tá? Esse é bem básico para a gente começar. Mas aqui entra a primeira imagem que me interessa, também tirada do painel. Uma comparação com as importações de filés brancos, filé de panga, filé de merluza e outros filés, e a produção nacional de tilápia. À medida que há um aumento da produção de tilápias, houve uma redução de importação de filés brancos. Esse dado, a gente não consegue dizer que tem correlação, porque tem situações como, por exemplo, os parasitas no filé de merluza que impactam a importação, legislações, o valor do dólar, mas tem uma informação aí que precisa de um histórico para a gente poder definir se tem correlação ou não. Mas está aí, tem algo acontecendo. Então, esse dado
Eu fico imaginando, se alguém quiser criar, não tem outra forma. Hoje vai demorar um bocadinho de tempo. Vamos lá, vamos continuar aqui que a brincadeira está começando. Então, a distribuição da produção de tilápia por município, isso é estratégico para os distribuidores de pescado, embora a gente esteja trabalhando com dados de 2021 ainda, né, que são os dados do IBGE. A produção de tilápia, como que está a distribuição dessa produção, das exportações, são 4.800 toneladas de tilápia exportadas de janeiro a setembro, e a distribuição entre peixes congelados e filés de peixes, os países de destino e os estados de origem. Aqui esse gráfico é muito interessante, eu já fiz essa apresentação ontem, mostrando o aumento das exportações de tilápia mês a mês. E aqui outro gráfico que eu gosto demais, que é um comparativo dos preços médios mensais dos produtos de tilápia exportado. Filé de tilápia congelado, peixe congelado e tilápia fresca. Dos últimos 5 anos. Também não faz, esse gráfico você não faz não. Exportação de tilápia congelada. A evolução das exportações, né, os destinos, e aqui a gente tem a evolução das exportações por estado. Quem exporta o quê? As exportações de filé, a mesma coisa, a distribuição por estados, antigamente só o Mato Grosso do Sul exportava, e aí a partir do tempo o Paraná aparece, de peixe congelado, ou de filé de tilápia. E aqui é uma comparação do preço do filé e a comparação da tilápia congelada dos preços por estado. Não vou me ater a isso ainda, porque o que a gente está considerando como efeito do aumento das exportações de tilápia brasileira, além da presença da Apex, dos trabalhos feitos pela Peixe-BR, pelos produtores, mas quais são os cenários externos a isso, né? São as sanções ao pescado chinês nos Estados Unidos, não é? O lockdown também na China, que fez com que boa parte e ainda hoje, né, regiões inteiras na China têm ficado sem trabalhar nas suas indústrias, né, que tiveram impacto disso, de aumento de 334% nas exportações dos Estados Unidos. Aqui é o gráfico do histórico das exportações e o preço médio. Há essa queda no preço à medida que os volumes aumentam e também há uma gradativa substituição do filé pelo peixe congelado. Para o estado, eu não sei agora qual é o principal, se é o Mato Grosso ou o Paraná, que houve essa principal alteração. Aí a gente vai para o que a gente está montando ainda. Essa que é a novidade que a gente começou a fazer. Então, desde junho, a gente começou a capturar dados do e-commerce de proteínas animal. Então, aqui a gente, até o dia 23 de outubro, 17, até ontem, tá? A gente coletou 40 mil dados de preço no que estava disponível na internet sobre preços de proteína animal. As proteínas são suíno, frango, picanha, contrafilé, tilápia, salmão, bacalhau, ovo, azeite, que aí foi um pedido de um cliente, e está faltando uma aqui. Mas aí eu separei só as... Oi? Aí eu separei o que interessava para a gente aqui na brincadeira. Então, a gente tem daqueles 40 mil dados, a gente distribuiu entre as proteínas, e a gente percebe que os produtos à base de frango, quando convertido o seu peso para o seu preço, para o preço de quilo, tem o menor valor. E o que o salmão tem o maior valor.
Eu não sei se vocês conseguem entender. Agora eu vou tentar explicar como que esse gráfico é montado, porque esse é o gráfico que a gente chama de gráfico de vela, onde esse preço que está aqui, primeiro ele não está no meio. Ele é a mediana dos dados. A gente tem 95% dos valores dentro desse intervalo e o que está fora da curva normal, né? Mas a gente a gente separou, agora vai começar a entender melhor. A gente dali separou os filés de tilápia congelado, separamos por marca, e aqui está tudo junto. Produto de 400 gramas, 450 gramas, 800 gramas, isso não faz, a gente pode separar também, mas eu preferi manter junto para mostrar algo que aparece aqui. Tá? Então, você vê que a maioria dos preços estão nessa faixa, entre 40, 50 reais a 80 reais, que é o que está aqui, ó, a tilápia, acima de 50 reais, até ali abaixo dos 100. Então, porque, por exemplo, vamos supor que o produto custa 40 reais e ele é 400 gramas. Então, eu tenho que converter para 1 quilo, para ficar 100 reais, para ficar todo mundo igual no preço, tá? Então, por exemplo, a tilápia de 400 gramas, ela é mais cara o quilo do que a de 800 gramas. Tá? Algumas marcas, aqui é um trabalho, porque a gente já está no outro patamar, mas essa aqui são as marcas que estão, são os varejos e as marcas que estão disponíveis, eu vou dizer assim, em praça pública. Então, a partir desses dados, a gente fez a vela de novo, e aqui está a distribuição de preços das marcas. Então, o filé de tilápia da Copacol tem uma mediana de preço de 60 reais o quilo, e uma variação que vai de próximo a 75, 80 reais a 50 reais. E alguns valores fora dessa curva. O Swift, ela tem uma variação bem menor, com o preço mediano ainda menor do que o preço da Copacol. Aí a gente estende, aí aqui eu estendi os dados por marca, fiz a seleção de 4 marcas ao longo do tempo, entendendo que isso aqui é o preço mediano. O que é o preço mediano? Se eu tivesse 3 números, 1, 2, 1, 4 e 7, o preço mediano é o 4, é o que está no meio, tá certo? Porque a gente não pode usar a média também, aqui. Então, a gente tem essa distribuição das marcas. A marca da Corim é uma marca diferenciada no mercado. A marca da Swift, para todos os produtos, é um preço de combate, abaixo das outras marcas. E você vê um posicionamento das marcas no intervalo acima, né? E aí a gente consegue precificar, não vou dizer precificar, botar valor numa marca, mas consegue entender com uma estratégia de marketing ou um posicionamento de uma marca diferente da outra. Hoje a gente já está conseguindo fazer isso, começando a fazer isso, no Brasil inteiro, tá? Em algumas redes específicas. Então a gente coleta o dado de todas as lojas. E aqui é uma distribuição da mediana do preço do filé de tilápia ao longo desses 3 meses, dos 90 dias. Então, a gente tem a tilápia começando com a mediana na casa aí dos 55 reais o quilo, e terminando 3 meses depois, sei lá, 66, porque isso é para estar dentro do aplicativo, né, dentro do painel, do futuro painel, né, você conseguiria ver que preço é esse. Tá? E você vê também que a distribuição dos preços aumentou. Eles não estão tão concentrados. É isso. Essa é a nossa plataforma, painel do pescado. É uma plataforma que todos que já estiveram, e isso era uma coisa que para mim era muito claro, é que vai ser indispensável
para quem estiver fazendo negócio na importação, no comércio exterior brasileiro, não tem como ficar sem. Quem estiver trabalhando com um produto importado, não vai ter como ficar sem, porque a gente não tem como. Eu digo isso pelos nossos clientes, o que está acontecendo, e a próxima plataforma é justamente essa plataforma de preço. Eu e Ricardo, a gente começou a trabalhar junto, a partir disso, ele já falou um pouco. E está aí o nosso contato, para quem quiser. Mas a minha sugestão é, faz o cadastro hoje que você vai ganhar 30 dias, tá bom? Obrigado, pessoal.